Atílio nasceu em 1901, a 8 de abril de 1901, na cidade de Roma. Ele era filho do escultor José Otávio Correia Lima, escultor e professor da Escola Nacional de Belas Artes na época, e tinha acabado de ganhar o prêmio de viagem. Então, por isso que ele estava em Roma. Ele casou-se em Roma e o filho nasceu em Roma, mas foi registrado no consulado brasileiro. Ele tinha cidadania brasileira. A minha avó chamava-se Márcia Benfaremo Correia Lima. Ela nasceu em Fermo, numa cidade próxima de Roma, quando conheceu o meu avô nessa ocasião. O relacionamento dele com o pai é normal, como criança, como qualquer pai. Eles tinham muita afinidade um com o outro. Quando adulto, eles se admiravam muito. O meu avô foi um escultor, aluno de Bernardelli, foi o aluno preferido do Bernardelli, tanto é que ele continuou no magistério como sucessor do Bernardelli. E o Atílio admirava muito isso, e o próprio pai admirava também muito o filho pela capacidade dele. Tirou um prêmio na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, tirou o prêmio na Sorbonne, em Paris. Então, os dois se admiravam muito, estavam muito ligados. Eles ficaram, o meu avô ficou 5 anos na Europa, retornou em 1906, mais ou menos. Mas logo a seguir, em 1909, ele fez a estátua do Almirante Barroso, no Rio de Janeiro, e a fundição tinha que ser feita. Aqui no Rio não tinha fundição capaz de fundir uma peça tão grande e tal. Então ele retornou à Europa. Aí foi para a França, né, para fazer essa fundição dessa estátua. E o Atílio foi junto, e ele frequentou, nessa época, já garoto, com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, ele frequentou a escola primária na França. Por isso ele tinha facilidade do francês, ele aprendeu francês na própria França. Se bem que meu pai isso é uma coisa que ele sempre se queixava, que ele estudou sempre em colégio, porque meu avô tinha uma vida muito atribulada, dava aula, fazia escultura, ele frequentava a sociedade naquela época para poder conseguir fazer trabalhos particulares. Então o filho sempre ficou internado, ele sempre estudou em colégios internos, mesmo na França, quando fez o primário, e mais tarde também quando fez o liceu. Então ele se queixava disso. A escola interna separava um pouco a família, né? E como ele vivia no meio artístico, daí ele se entusiasmou pela arquitetura. Atílio Correia Lima, um arquiteto carioca que havia nascido em 1901, cursado a faculdade, a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, se formando em 1925, tendo se destacado como um brilhante aluno, foi convidado a fazer um estágio, ganhou uma bolsa para estudar urbanismo na Universidade de Paris. Atílio vai para Paris em 1927, lá se instala modestamente num apartamento onde iria residir ele e sua esposa durante 4 anos. A vida que ele teve lá foi uma vida de muito sacrifício. Muita gente pensa que antes de embarcar,
no mesmo mês que ele embarcou, ele casou com Olga Lopes Fernandes, e que conheceram desde de garoto, eles dois se conheceram conheceram quando tinham 15, 16 anos, e eles se casaram e foram para a Europa. Só que a vida na Europa, como estudante pensionista de uma pessoa, era muito difícil. De duas pessoas é o dobro da dificuldade. Então ele passou muito aperto, muita dificuldade. Ele imaginava que podia alugar um apartamento, acabou indo para um bairro que não era bom, que era longe, tinha que pegar a condução longe também custava. Então foi uma vida de muita dificuldade. Logicamente, recebeu nesse curso as influências dos principais urbanistas europeus, e a França se destacava como sendo um celeiro desses urbanistas, e onde as cidades de todo o mundo eram projetadas por esses franceses que saíam do seu país divulgando as novas ideias da cidade moderna, da cidade industrial, da cidade que remodelava por completo as condições de um meio urbano do século XX. Era uma escola clássica, né, do desenho francês, urbano, que naquele momento histórico formava urbanistas para atuarem em cidades que estavam sendo destruídas ou foram destruídas no período entre as grandes guerras e nas colônias de países que estavam avançando, né, seus territórios. E muito interessante era reler nessas cidades, porque a gente vê a contradição de todo o discurso da escola, dizendo que agora o urbanista ele era um profissional diferente do engenheiro militar que atuava nas cidades, de forma a resolver questões higiênicas, né, ou de defesa. A cidade, então, passa a ser um espaço social de convivência. Então, esse novo profissional urbanista, como é que ele deveria ler esse espaço, esses sítios, né? Então, a formação era uma formação ampla, onde ele teria que ter a visão do economista, a visão do sociólogo. Então, o sítio ele é todo dissecado de forma a entender a sua topografia, as áreas verdes, qual é a intervenção que seria necessária para alocar essa nova cidade. Ele teve acho que ele teve uma certa influência muito importante. Tanto é que ele foi estudar o urbanismo na Sorbonne, mas ele, paralelamente, ele estava pensando na arquitetura também, porque ele fez um curso particular, e isso eu sei através de uma carta dele para o pai, dizendo que estava fazendo uma carta com um russo, que a arquitetura de concreto, um curso de concreto armado, que ele não tinha experiência, não teve experiência na escola. A escola era tradicional, muito tradicional ainda, escola de Belas Artes aqui no Rio. Então ele fez um curso com um russo, chegou a aprender como funcionava o concreto armado, uma série de coisas. E no urbanismo, além das aulas da Sorbonne, dos professores da Sorbonne, ele assistiu conferência do May. Do May, que era um alemão, na época, um arquiteto do urbanismo moderno, né? As soluções modernas do urbanismo. Ele assistiu conferência dele.